Glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme relatos de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Querido, preste atenção no que Deus tem a nos ensinar nessa noite. Aleluia. A palavra de Deus, querido, ela é alimento para o nosso espírito. Amém? É luz para nós. E nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra do Senhor. Vivemos, querido, no mundo, mas não somos do mundo. Passamos por provações, tribulações. E diante disso, querido, nós precisamos nos fortalecer em Deus. Não na palavra de homens, não na promessa de homens, mas na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Então vejamos o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, são curados. E um deles, vendo que estava curado, totalmente são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E ao cair aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este, que fora curado, era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos, os curados? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, esse é um dos momentos, enquanto Jesus aqui esteve. E onde ele andava, querido, o poder de Deus se manifestava. Testemunho do poder de Deus, das virtudes vindo de Deus, dos milagres. Aleluia. Deus é todo poderoso, amém? Nada é impossível para Ele. Tudo Ele pode. Nós vemos aqui a história de 10 homens leprosos. Uma enfermidade, queridos, que não tinha cura nenhuma. Uma pessoa ao ser leprosa, ela era rejeitada. Ela era desprezada. Isso naquela época. Hoje já tem tratamento. Mas tratamento para que essa doença, que é chamada hanseníase, ela não cresça, ela não aumente, ela não progrida. Mas é uma doença terrível. E aqui a Bíblia conta a história de 10 homens leprosos. Querido, a pessoa quando era leprosa naquela época, quando tinha essa enfermidade, ela é expulsa do meio da sociedade.
E ela passava a viver reclusa em um determinado local, juntamente com os outros leprosos, totalmente afastada, rejeitada. E ela, queridos, por lei, ela era obrigada, quando ela fosse andando, ela fosse gritando: leproso, leproso, para que as pessoas soubessem, porque ela não podia tocar em ninguém, porque se ela tocasse, ela poderia morrer de imediato. Aleluia. E aqui, querido, conta a história, começando no verso 17, quando diz que Jesus estava indo para Jerusalém, mas aconteceu algo. De onde Jesus estava para ir para Jerusalém, ele tinha duas opções de caminho. Um dos caminhos era mais próximo, que levaria em torno de 3 horas, só que teria que passar por Samaria. Samaria era um povo que não tinha um bom relacionamento com os judeus. E a outra opção era ir por fora, um local mais distante, um caminho mais distante, que acrescentava em torno de 2 horas. Os judeus, geralmente, preferiam ir por esse caminho, ainda que mais distante, mas a preferência era para não passar por Samaria, porque ali eram considerados como inimigos. Mas ali tinha Jesus, amém? Era Jesus. Jesus não só nesse momento ia passar por Samaria, mas tem outros exemplos, outros momentos que Jesus também passou por Samaria. Querido, nós podemos ver e entender que Deus sabe de todas as coisas, amém? E Ele está no controle de tudo. E tudo que Ele faz tem propósito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Chegou o dia, querido, de um grande milagre acontecer. E Jesus certamente ia realizar este milagre. Então Jesus decide ir por Samaria. Aleluia. Glória a Deus. Verso 12 diz... Verso 11 diz, Lucas 17, verso 11 diz: E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Verso 12: E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Esses homens leprosos, eles não podiam se encostar, chegar perto da sociedade. Eles ficavam distantes, porque eles eram rejeitados. Eles ficaram distantes. Querido, mas nós podemos ver que 3 homens necessitados, uma enfermidade terrível que não tinha cura, rejeitado por todos, mas certamente eles ouviram falar de Jesus. Eles poderiam permanecer na situação que eles estavam, crendo que a morte já era certa, que não tinha jeito, mas eles creram em seus corações, Jesus iria passar por ali. Jesus estaria perto deles. Amém, queridos? Aleluia. E eles estavam em Samaria, querido. Eles acharam por bem não perder essa oportunidade. Foram até onde estava Jesus. E ficaram de longe. Aleluia. E o detalhe, eles não podiam abrir a boca para falar outra coisa a não ser leproso, como sinal de advertência.
Mas eles, em fé, ousaram. Amém? Ousaram. Veja o que diz o verso 13. E eles levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. Queridos, eles não perderam a oportunidade. O milagre estava ali próximo deles. A fonte de vida, a fonte de restauração estava próximo deles. Eles não ficaram parados em casa, foram até onde estava a verdadeira fonte de milagre, de cura, de restauração. Muitos têm necessidades, estão passando nesses dias, neste momento, por problemas em suas vidas, diversos, em áreas diversas, mas não se dispõem, não têm atitude, até abrem a boca dizendo que creem em Deus, que creem no poder de Deus, mas, querido, a fé, só do falar, não vale, querido, não tem eficácia, nada acontece, é necessário atitude igual a desses homens, foram até Jesus, e ali, querido, não ficaram intimidados, certamente, uma multidão estava em volta de Jesus, eles não tiveram como chegar próximo a Jesus, mas eles poderiam fazer algo, e fizeram. De longe eles levantaram a voz, clamando a Jesus, recorrendo a Jesus, aleluia, pedindo misericórdia, que Jesus tivesse misericórdia deles, glória a Deus, aleluia. Esses homens não ficaram parados, não aceitaram aquela condição, levantaram-se, tiveram atitude e foram até Jesus, e ali buscaram o médico, não um médico comum, mas o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o mestre, aleluia, aquele que pode resolver o teu problema, que pode realizar um milagre na tua vida, que pode mudar essa tua situação, seja ela qual for, seja uma enfermidade que os médicos venham dizer que não tem jeito, não tem cura, não tem como mudar essa situação, outro problema em áreas outras, diante de Jesus, queridos, o poder pode se manifestar e a cura pode acontecer, mas precisamos ter atitude, não podemos ficar parados, precisamos recorrer a quem pode verdadeiramente. Hoje, queridos, nós temos os médicos, temos a medicina, temos os medicamentos. Se Deus quiser usar médico, medicina, medicamentos, pode. Mas pode ser, querido, que Deus queira que a tua fé seja provada em um nível maior, onde seja necessário que você dê um passo de fé, aleluia, e creia, amém, não em homens, não na ciência dos homens, na medicina, no que os médicos dizem, mas creia verdadeiramente na palavra do Senhor, que pode todas as coisas, que pode mudar a tua situação, amém, queridos? Aleluia. E aqui esses homens, de longe, como não podiam se aproximar de Jesus, levantaram as suas vozes dizendo: mestre, tem
misericórdia de nós. Mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus vê todas as coisas. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que você está passando. Amém? Como também Jesus sabia o que esses homens estavam passando. Mas era necessário, querido, haver atitude. Vejo, queridos, que está faltando no dia de hoje muita atitude. Pessoas necessitadas do milagre, precisando do milagre, da manifestação do poder de Deus, mas não tem atitude. Preferem ficar em suas casas. Preferem impedir a outro que interceda por eles. Querido, Deus quer ver a tua atitude. Deus quer ver a tua fé. Amém, queridos? Nessa noite eu creio que Deus está falando contigo. Porque Ele quer fazer um milagre na tua vida, na tua casa e na tua família. E eu creio que só depende de você. De uma atitude tua. De abrir o teu coração. De clamar a Ele. De buscar a Ele. Ainda que todos tenham dito que não tem mais jeito. Que é assim mesmo. Essa situação ela tende a progredir. Cada dia vai ficar pior. Levando ao fim, à morte. Queridos, eu quero te lembrar nessa noite que essa é a palavra do homem. Mas a última palavra vem do Senhor. Creia no teu coração. E nessa noite eu creio que Deus quer fazer um milagre na tua vida. Quer te restaurar, quer te curar, quer te sarar, quer transformar essa situação, para que você venha dar testemunho da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Aleluia. Ele te ama, amém? Ele te ama, conhece a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Verso 14 diz a palavra do Senhor. E Jesus, vendo aqueles homens, clamando, leprosos, doentes, sem esperança nenhuma, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aleluia. Jesus deu uma ordem para eles. Deu uma ordenança para eles. Porque acontece que, naquela época, os leprosos, depois de constatado que realmente eram leprosos, eles eram expulsos do meio do povo, separados. E se porventura houvesse uma cura, necessário era se mostrar aos sacerdotes, porque somente os sacerdotes, depois de verificarem a condição de cura, de restauração daquela vida, é que eles eram permitidos a retornar para suas casas, para o meio da sociedade. E quando Jesus disse isso para eles, queridos, diz: ide e mostrai aos sacerdotes. É como se ele dissesse: tenha fé, tenham fé, vocês vão ser curados. Mostrem-se aos sacerdotes. Amém? Aleluia. E a Bíblia diz, continuando esse verso: e aconteceu que, indo eles mostrar-se aos sacerdotes, ou seja, no caminho, ficaram curados. Aleluia. Ficaram curados. Todos eles foram curados. Porque eles creram, eles obedeceram
e eles receberam o milagre. Milagre vindo diretamente de Deus. Aleluia, porque 10 homens leprosos, rejeitados, condenados à morte pela enfermidade, ousaram ter fé e buscaram aquele que pode, que podia e pode hoje realizar milagres extraordinários. Aleluia. Hoje, queridinho da medicina, uma pessoa com hanseníase, se ela tomar medicação, aquela enfermidade, ela para. O que já foi afetado, querido, não tem como regredir, mas ela para de progredir. E aqui, querido, esses homens foram totalmente curados. E aí nós lembramos também da história contada no Antigo Testamento, querido, de Naamã, um homem que era leproso, um homem, um general, muito conceituado, leproso. Mas um dia, queridos, ele ouviu falar de um profeta, que obedecia a Deus, que seguia a Deus, que era a boca de Deus aqui na terra. Foi buscar o profeta, e o profeta ordenou que ele desse 10 mergulhos no Rio Jordão. E ele obedeceu. E ao final do 7º mergulho, Naamã mergulhou com o corpo cheio de chagas, de lepras. E ao emergir novamente, ele estava com a pele curada, como a pele de um bebê, totalmente curado. O milagre aconteceu, porque o homem obedeceu o que Deus determinou para ele. Amém? E assim também foram esses 10 leprosos. Jesus disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram obedecer. E no caminho, o milagre aconteceu. Eles ficaram limpos, curados, sarados daquela enfermidade. Aleluia. Glória a Deus. E acontece, queridos, que um voltou para agradecer a Jesus. Os outros 9, provavelmente, certamente, eles continuaram caminhando ao destino, encontrar os sacerdotes, para que ali recebesse um aval do sacerdote, para que voltasse para suas famílias, para o meio da sociedade, na sua convivência normal. Mas um pensou diferente. Aleluia. Vejamos o que diz o verso 15. Diz a palavra do Senhor, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme relato de Lucas, capítulo 17, verso 15, diz: e um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Aleluia. Glória a Deus. Este homem, querido, a vida desse homem, neste momento, serve para cada um de nós como testemunho. Esse homem recebeu o milagre, a cura, assim como os outros 9. Porém, querido, esse homem voltou. Ele não continuou, ele voltou. Mas ele não voltou em silêncio. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Alegre em seu coração, porque o milagre aconteceu. Esse homem, querido, onde a morte já era certa, agora ele estava totalmente restaurado, curado de uma enfermidade que no natural
era incurável, mas Deus agiu, operou, o milagre aconteceu, e esse homem voltou, aleluia, voltou glorificando a Deus, mas não é um simples, uma palavra de som baixo. Ele glorificava a Deus, querido, pelo milagre que tinha acontecido na vida dele. Aleluia. Acontece também, queridos, que Deus tem abençoado muitas pessoas. E as pessoas, querido, recebem o milagre, mas se esquecem de Deus. Buscam a Deus só para receber o milagre. E o milagre acontece. E a pessoa se afasta de Deus. E leva a sua vida, agora, com o milagre, curado, sarado. Recebeu a bênção de Deus, mas esqueceu-se do Deus da bênção. Isso, querido, não agrada a Deus. Amém? Isso não agrada a Deus. Esse homem único teve sabedoria. Por quê? Porque ele voltou. Jesus tinha dito para ele mostrar-se ao sacerdote. E a sabedoria dele foi tanta, querido, que ele voltou. E foi se mostrar-se ao sacerdote dos sacerdotes. Aleluia. Ele veio se mostrar a Jesus, glorificando a Deus em alta voz, sem vergonha. Aleluia, para que todo mundo ouvisse quem realizou o milagre na vida dele. Hoje nós vimos aí, apaixonado pelos seus times de futebol, que numa partida quando o seu time está jogando, quando o seu time faz um gol, ele não tem vergonha, pula, grita, não tem vergonha de nada, porque diz que ama o seu time e demonstra. Cadê teu amor, querido, para com Deus? Este que tem feito tantas coisas na tua vida, que tem realizado tantos milagres todos os dias em tua vida. Querido, não fique calado. Abra a tua boca. Glorifique a Deus, para que todos possam ouvir quem é Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus. Querido, todos nós somos chamados para dar testemunho, amém? Para levar a palavra do Senhor, para que as pessoas saibam que enquanto a pessoa está viva aqui neste mundo, nem tudo está perdido, ainda há esperança, aleluia, ainda há esperança. Agora o problema, querido, é que as pessoas estão buscando as respostas nos lugares errados. Somente quem tem a resposta certa para nós, querido, é Deus, é Jesus, amém? E nós temos que buscar, nos alimentar dessa fonte de vida, fonte da verdade, que é Jesus, aleluia. E esse homem chegou, querido, voltou glorificando a Deus em alta voz. Verso 16 diz a palavra do Senhor: e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este homem era samaritano. Aleluia. Glória a Deus. Querido, esse homem não só voltou glorificando a Deus, mas ele reconheceu que o milagre quem realizou foi Jesus. Ele voltou para agradecer. Mas como sinal de gratidão, querido, primeiramente ele se rendeu diante dos pés de Jesus, colocou seu rosto em terra,
se humilhando, reconhecendo o senhorio de Jesus. Reconhecendo, querido, que nós, sem Jesus, não somos nada. Sem Deus, querido, a morte já é certa. E ele se humilhou diante de Jesus, colocando seu rosto aos pés de Jesus. E ali agradecendo, dando-lhe graça. E acontece que esse homem era um samaritano. Ele não era judeu. Era aquele que era rejeitado. Nós não sabemos, querido, a origem dos demais. Mas o fato é que este era samaritano. E ali eles adoravam outros deuses. Não ao Deus verdadeiro. Mas esse homem experimentou na sua vida um milagre. A manifestação do poder de Deus. E reconhecendo que foi Jesus que o curou, ele voltou, glorificou a Deus, se humilhou aos pés de Jesus e deu graças pelo milagre que aconteceu. Aleluia. Deus é bom, amém, querido? Deus é maravilhoso. Aleluia. Verso 17. E Jesus, respondendo, disse: não foram 10 os que foram limpos, curados, sarados? E onde estão os 9? Verso 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Aleluia. Subentendemos aqui, querido, que os demais eram judeus, que somente este era samaritano. Mas nós vemos que somente ele voltou, e Jesus viu. E Jesus pergunta: onde estão os outros 9? Não foram 10 que foram curados? Porque somente esse voltou, que é estrangeiro. Aleluia. Glória a Deus. E verso 19 diz a palavra do Senhor: então Jesus disse àquele homem: levanta-te e vai. Tu estás curado, tu estás limpo. Volta para o meio da tua família, da sociedade. Jesus, como sacerdote, estava dizendo: a tua fé te salvou. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, os 10, quando clamaram a Jesus no início, de longe, levantaram as suas vozes e clamaram a Jesus, Jesus deu uma ordem para eles: vão até os sacerdotes e mostrem-se a eles. E eles obedeceram. E fizeram o que Jesus pediu para que eles fizessem. E eles receberam o milagre, porque obedeceram. Amém? Acontece, queridos, que dentre eles, um teve sabedoria. Sabedoria esta, creio que ele visualizou não somente o milagre, mas a salvação. Algo maior. E ele decidiu, querido, estar próximo de Jesus, e ele voltou, glorificando a Deus. Aleluia. Se humilhou aos pés de Jesus, agradecendo a Ele pelo milagre que aconteceu. E Deus sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Por isso Jesus pergunta: não foram 10 os que foram limpos, curados, sarados? Porque somente este voltou, este que é estrangeiro? Cadê os outros 9? Ou seja, queridos, os 9 foram curados, receberam a bênção.
E no dia de hoje é isso que está acontecendo com muitas pessoas. Estão buscando uma bênção. Mas Jesus, Deus, Ele tem muitas bênçãos para nós, queridos. Não é uma só. Mas nós só vamos receber aquilo que Ele tem para nós, se nós estivermos juntinho dEle. E de todas as bênçãos que Deus tem para nós, uma é a mais importante, que é a salvação, que é a promessa da vida eterna juntinho do Pai. E é isso que diz o verso 19, onde Jesus disse àquele homem: levanta-te, porque ele ainda estava o quê? Se humilhando aos pés de Jesus. Levanta-te, vai agora para a tua vida, para a tua família, para o meio da sociedade, porque a tua fé, a tua atitude de reconhecer a Jesus como Senhor, de voltar, de se humilhar aos pés dele, de agradecer a ele pelo milagre. Essa atitude foi que fez a diferença para que ele obtivesse a salvação. Infelizmente, no dia de hoje, muitos estão se contendo só com o milagre. Eu quero o meu milagre. Buscam algo diante de uma necessidade momentânea, mas não querem compromisso, não querem voltar para agradecer, para permanecer aos pés de Jesus. Porque só assim, queridos, amada igreja, é que nós teremos a salvação. A salvação, queridos, é direito daquele que se humilha diante do Senhor, que obedece, que glorifica a Ele e que permanece aos seus pés. Este será salvo. Aleluia. Você quer só um milagre? Só um milagre da tua enfermidade, do teu problema deste momento? Ou tu quer algo completo? O pacote completo, que é a salvação. Querido, não se iluda com pouco. Esse muito que o mundo te oferece não é nada, ou é pouco, diante do muito que Deus ainda tem a nos oferecer e a nos dar. Amém? Deus tem milagres, sinais e prodígios para fazer na tua vida enquanto aqui nós estamos. Por isso, querido, que nós temos como slogan da nossa igreja: vivendo o reino de Deus. Vivendo o reino de Deus, querido, é uma coisa contínua, todos os dias, diante da presença do Senhor, diante da fonte de vida que é Jesus, bebendo dessa fonte, se alimentando dessa fonte, e caminhando com Ele, até o fim, sendo instrumento em suas mãos, para ser usado por Ele, conforme a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, aqui te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu ensinamento. E o que queremos, Senhor, é permanecer em todo tempo aos teus pés, glorificando a Deus, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, reconhecendo que na tua presença, Pai, oh Pai, diante de Ti, oh Pai, te seguindo, é o melhor local que nós podemos estar, porque em Ti, Senhor, nós temos o verdadeiro alimento, o alimento que nos sustenta, Senhor, não para esta vida, mas para uma vida eterna, e é isso que nós queremos, ó Pai. Por isso nós te pedimos agora, Espírito Santo, dai-nos sabedoria, para que nós sejamos sábios em todo o tempo. Em nome de Jesus, nós queremos obedecer, ó Pai, cumprir a Tua vontade, mas não queremos simplesmente ficar encantado com um milagre, algo em particular que aconteça, mas nós queremos em todo o tempo, Senhor, nos manter fiéis a Ti,
glorificando o teu nome, exaltando a ti e permanecendo até o fim junto contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.